Convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 30. A palavra de Deus diz assim: ai das cidades impenitentes. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ele permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ter uma breve oração. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Senhor, que o teu Santo Espírito use, ó Pai, esse pregador e prepare o seu povo, ó Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Sê conosco nesse momento, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, nós temos uma advertência e temos um convite. Os amigos que não te contam coisas difíceis e apenas bajulam com o que você quer ouvir, esses não são seus amigos, não são seus amigos reais. Um verdadeiro amigo lhe diz a verdade mesmo quando ela não é agradável para você. E quando Jesus ensinou seus discípulos, ele muitas vezes terminou o seu ensinamento com essas palavras: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se há uma área onde as pessoas fecham os ouvidos, é quando falamos sobre julgamento. Queremos ouvir sobre um Deus de amor, mas não queremos ouvir um Deus que julga a maldade. Muitas vezes somos como pequenas crianças. Quando alguém nos diz que não podemos fazer isso, ou que fizemos algo de errado, choramos e ficamos com raiva. E a ideia é: como ele se atreve a dizer que eu não posso fazer isso? Quem ele pensa que é para dizer que eu não posso fazer isso ou aquilo? Irmãos, ouçam essas palavras que Jesus fala sobre o julgamento. Tente ter ouvidos que ouvem o que o Senhor nos diz. Jesus acaba de falar sobre a inconstância das pessoas, pois proximidade não é intimidade. Proximidade não é intimidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma
do que para contigo. Tiro e Sidom, terra que operou muitas maldades, que oprimiam o povo de Deus durante o exílio. Cafarnaum, podemos dizer que foi uma base operacional de Jesus e seus discípulos, onde se operaram muitos milagres. E essas são as palavras de Jesus, dizendo que se elas tivessem ouvido, visto todos os milagres que Jesus tinha feito, elas teriam se arrependido. E aqui ela fala que se Tiro e Sidom teriam se arrependido com pano de saco em cinza, isso é o sentido de humilhação. O saco seria um saco de pôr alimentos, que a pessoa rasgava suas vestes, vestia um saco, se cobria de cinza, demonstrando a humilhação diante de Deus. E nesse texto Jesus menciona essas cidades das quais ele frequentou, operou muitos milagres, mais do que os que estão registrados nos evangelhos. E só faz sentido pela proximidade que essas cidades têm. 8 quilômetros entre si. Então, a proximidade era muito grande. Eles ouviram, eles viram, eles estavam próximos dos milagres que Jesus realizava. E o que tudo isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver conosco que muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, estamos vendo milagres acontecendo, temos visto maravilhas de Deus e estamos sendo indiferentes a tudo que temos ouvido e visto, para a gente se colocar como essas cidades impenitentes e prestar muita atenção como nós temos agido para com Deus. Jesus denunciou todas essas pessoas porque testemunharam os milagres, mas não se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para o Senhor. Elas tiveram grandes vantagens em relação a Sodoma e Gomorra, em relação a Tiro e Sidom, porque o Filho de Deus habitava próximo a elas ou com elas. E não ficaram impressionadas com eles. Nesse texto, Jesus ensina várias verdades importantes, mas difíceis também. Primeiro, a realidade do juízo. Nessa passagem, Jesus fala sobre um assunto impopular, que é o juízo. Primeiro, haverá um julgamento. E esse não é um conceito popular, as pessoas não gostam de ouvir sobre julgamento. Eles querem ouvir que Deus é bom e Ele não enviará ninguém para o inferno. Isso não é verdade. Isso não faz sentido de acordo com as Escrituras. Se Deus é verdadeiramente amoroso, se Deus é justo, se Deus é santo, então Ele não pode comprometer-se com o mal e Ele punirá o mal, punirá os ímpios. Então, para afirmar as coisas boas sobre Deus, é necessário que haja algum tipo de julgamento. Chegará um dia que nós iremos ao tribunal dos céus e a ideia que o pecado não tem consequência será mostrada equivocada. A verdade de Deus será confirmada e honrada. Haverá consequências terríveis para aqueles que o desprezam e o ignoram, para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus domingo após domingo e estão em rebeldia contra esse Deus. Isso faz sentido, né? Existem graus de punição. Jesus disse que o julgamento contra Cafarnaum, Corazim e Betsaida seria maior do que contra Tiro, Sidom e até Sodoma. O julgamento contra o segundo grupo seria mais severo. E essas comunidades foram destruídas, Tiro, Sidom, Sodoma. Jesus disse que o julgamento seria pior para aqueles que viram os milagres de Jesus e não se arrependeram. E o sentido disso está que a justiça exige que quem peca mais deve ser punido com mais severidade. Se alguém rouba um chiclete e é pego, ele não pode ser julgado igual alguém que pegue uma arma e dispara e tire uma vida de uma pessoa. É claro que não. E se o nosso sistema de justiça entende isso, não faz sentido que Deus também funcione dessa maneira? Somos julgados com mais base na quantidade de informações que nós tivemos. Porque quanto mais nós sabemos, mais peso terá sobre nosso julgamento.
Em outras palavras, cada vez que uma pessoa ouve a palavra de Deus e resiste, faz o seu julgamento maior. Para aqueles de nós que vivemos na igreja, seremos julgados de forma mais severa, porque a mensagem do Evangelho está em toda a parte. Não podemos implorar por ignorância no dia do julgamento. Creio que Jesus poderia nos dizer que o povo de Cafarnaum, Corazim, de Betsaida, se arrependeram e seguiram a Cristo se tivessem a informação que nós temos hoje. Se arrependeriam se eles tivessem a informação que nós temos hoje. E esse fato deve ser levado extremamente a sério. E eles se afastaram do que é claramente evidente, por isso eles são culpados. Culpados pela indiferença à palavra de Deus, porque eles foram indiferentes. Não sei o que significa julgamento mais severo, mas eu sei que eu não quero fazer parte dele. Todo julgamento será devastador. Alguns serão mais devastadores. É isso. O pior pecado de todos é incredulidade. Cometemos um erro fatal quando nós assumimos que a nossa falta de vontade de acreditar não é um grande problema. Para dizer que alguém rejeitou a Cristo, mas é uma pessoa boa, você perde o sentido, perde um ponto. A incredulidade é uma ofensa capital. Por quê? Porque nos leva à morte. Digamos que a incredulidade é traição, é negar o que Deus nos forneceu. É para se rebelar contra a sua autoridade e recusar o quê? O seu mandamento para se arrepender e crer. Portanto, não adianta o quanto vimos a igreja, porque proximidade não é intimidade. Nós sabemos que desafiar a autoridade dos pais é o pior dos pecados. E, em outras palavras, se você não aprender a respeitar os seus pais, provavelmente você não vai respeitar ninguém. E essa falta de respeito e honra será um câncer na alma, que levará a muitos outros problemas. E quando nos rebelamos contra o Senhor, recusando-nos a arrependermos dos nossos pecados e aproveitar o Salvador que Ele providenciou, nós estamos fazendo isso. Estamos desonrando, desrespeitando a Deus. E há algumas implicações práticas para a realidade e de graus de punição. Primeiro, todo pecado não é o mesmo. Você pode ouvir as pessoas dizerem que todo pecado é o mesmo, mas não é verdade. Todo pecado nos separa de Deus, isso sim é verdade, e nos coloca em uma posição que precisamos de um Redentor. Mas todo pecado não é o mesmo. Segundo, portanto, devemos o quê? Parar de pecar o mais rápido possível, para abrandar a ira de Deus para com as nossas vidas. Todos nós pecamos. Tá? Alguém pensa, eu já sou culpado por ter desejado alguém, e uma vez que é tão ruim quanto cometer um adultério, e não é, então eu também poderia seguir as minhas paixões. O adultério sempre será pior do que desejar alguém. Mesmo que ambos sejam pecadores, mesmo que ambos sejam pecados, as consequências serão muito maiores. Continuar a progressão do comportamento pecaminoso só aumenta a natureza do julgamento que você receberá de Deus. E nessa primeira parte do texto é isso que Jesus fala. Jesus adverte aquele povo dessas cidades contra esse julgamento que haverá. Mas há alguma esperança? Existe alguma esperança? O texto continua. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus mostra uma verdade importante. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Todos nós nos rebelamos contra Deus, como disse Paulo. Todos pecaram e estão destituídos, estão aquém da glória de Deus.
Portanto, cada um de nós merece o julgamento de Deus. Alguns podem merecer maior julgamento e outros do que outros, mas todos nós merecemos o julgamento de Deus. E a salvação não é dada àqueles que sentem ou merecem ela. Jesus diz que Deus escondeu a salvação daqueles que sentem, que têm direito à misericórdia de Deus. Ninguém que pensa que merece a salvação será salvo. Ninguém. A razão para isso é a salvação requer o quê? Uma humilde confissão de pecado e uma dependência da obra de Cristo a nosso favor. Aqueles que sentem que ganharam a salvação, eles terão orgulho em si mesmo, ao invés de agradecer a Deus. A salvação é através de Cristo somente. A única maneira de conhecer verdadeiramente Deus é através do Filho. E só podemos conhecer o Pai através dele, de Jesus, se ele escolher revelá-lo. Em outras palavras, somos completamente e finalmente dependentes de Cristo para a nossa salvação. Por isso que há muitas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e entra por um ouvido e sai por outro. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tocou aquele coração. E é o Espírito Santo que toca. E no tempo dele. E há aqueles que se rebelam, mas continuam frequentando uma igreja, continuam vivendo em pecados, e continuam, como Betsaida, Corazim, Cafarnaum, vendo milagres acontecendo, vendo prodígios do Senhor, vendo bênçãos acontecendo e sendo indiferentes ao convite do nosso Senhor. A salvação, como eu disse, é através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos chamarão isso, você tem uma mente estreita. O mundo vai nos classificar como pessoas de mente quadrada, mente estreita. E eu digo que não é mais estreita do que dizer que, se eu dizer para vocês, sem oxigênio, vocês vão morrer. É semelhante a dizer que nós precisamos de oxigênio para viver. Queridos, vocês estão ouvindo. Você pode não gostar da verdade, mas isso não muda a veracidade dela. Nossa única esperança de salvação é Jesus Cristo. Única. E Jesus faz um convite amoroso no final desse texto. O ponto de toda essa discussão, desse discurso sobre julgamento, sobre a salvação, é para que ele ofereça um convite no final. E Jesus faz esse é um convite que ele faz para todas as pessoas, indistintamente. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma promessa do nosso Senhor. As pessoas estavam sobrecarregadas com as leis, regulamentos e mais que foram estabelecidos pelos escribas e fariseus. Parecia que quanto mais eles faziam, mais eles trabalhavam, eles deveriam fazer, mais eles deveriam fazer. As pessoas estavam tentando o quê? Ganhar a salvação através das suas obras, mas não sabiam no fundo que estavam o quê? Falhando. Jesus oferece uma melhor maneira, um convite. Vinde a mim. A resposta ao problema do pecado, a maneira certa de estar com Deus e escapar da ira, do seu julgamento. Sua ira é somente por Cristo. Só vamos escapar em Cristo. O convite não se limita a um certo grupo de pessoas, o convite é para todos. John Bunyan escreveu um best-seller muito conhecido, Peregrino, né? E o personagem principal, o cristão, né? Ele, enquanto está na sua caminhada, ele carrega um fardo muito pesado. E até o momento que ele avista, subindo uma colina, ele avista a cruz. Então vi em meu sonho que assim como o cristão apareceu com a cruz, seu fardo se soltou de seus ombros e caiu de suas costas, começou a cair e assim continuou a fazer, até chegar à boca do sepulcro onde caiu. E não vi mais.
Então foi o cristão alegre e luminoso e disse com o coração alegre: Ele me deu descanso por sua tristeza e a vida por sua morte. É um maravilhoso convite. Jesus vai tirar o peso da nossa culpa. Tudo o que temos a fazer é chegar até Ele. E Ele não para por aí. Ele diz: aprendei de mim. O segundo passo do convite do Senhor é: Ele nos ensinará sobre a salvação, a vida, a verdade e nos ajudará a entender a natureza e o caráter de Deus. Jesus nos convida não apenas para receber o perdão pelos nossos pecados. Ele nos chama para uma nova vida, uma nova vida. Tornar-se um seguidor de Cristo não é simplesmente frequentar uma igreja. Não é simplesmente você orar pedindo perdão e depois viver a vida que Ele nos proporciona, que Ele nos dá. Deixar a vida de pecado e entrar na nova vida da graça de Deus. Isso é ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo. Jesus nos diz para levar o seu jugo sobre nós. Nos tempos antigos, quando pessoas carregavam uma carga, eles levariam um jugo de madeira. Depois foi transferido para os animais, mas as pessoas carregavam esse jugo aqui, um balde aqui, para que eles pudessem carregar mais, por uma distância maior. Poderiam, por exemplo, carregar 2 baldes de cada lado, dependendo do jugo que eles carregavam nas costas. E depois os animais tinham o jugo 2 a 2 para que conseguissem transportar mais cargas. E o que Jesus nos convida é a caminhar com Ele e compartilhar com Ele o quê? O jugo. Para que Ele nos ajude a carregar as nossas dificuldades que todos nós enfrentamos. Não pense que você é o especial, só você passa por problemas, que o mundo gira em torno da sua família, que só a sua família tem dificuldades. Não, meus irmãos. Todas as famílias passam por dificuldades com ordens diferentes, mas todos nós passamos por problemas de ordens diferentes. Jesus nos convida a caminhar com Ele, compartilhar seu jugo, em outras palavras. Ele nos ajuda com a sua força a combater as provações dessa vida. Com Ele ao nosso lado, nós podemos enfrentar qualquer coisa. E Ele diz também: experimente o resto. Há um grande contraste aqui. Aqueles que estão tentando abrir o caminho para o céu, nunca podem descansar. Eles estão sempre olhando por cima do ombro e eles nunca têm certeza se fizeram o suficiente. Por quê? Porque você está dependendo de você mesmo. Você acha que o que você está fazendo, será que eu fiz bom? Não? Será que eu posso fazer melhor? E sempre dependendo de você, e você nunca vai achar que fez o suficiente. Aqueles que colocam sua fé e confiança em Jesus podem dizer: Jesus pagou o preço pelo meu pecado. A minha salvação foi comprada com seu sangue. A palavra alívio é maravilhosa, não é? Não há mais ansiedade, as coisas não estão nas nossas mãos, estão nas mãos dele agora. Não mais sentimos que somos pessoas que se afogam tentando ficar à tona com a esperança de que alguém nos salve. Já fomos resgatados. Podemos descansar com a paz desse Deus. Relaxar no seu amor e conhecer a calma enquanto o resto do mundo se contorce. Esse é o convite maravilhoso que Jesus nos faz. E chegamos à conclusão desse tema, às vezes doloroso, porque eu não sei que ponto que você está aqui nesse texto. Então pode ser muito doloroso para quem ouve sobre julgamento. E a pergunta que fica é: você está pronto para comparecer perante o Senhor no dia do julgamento? Este é um dia que não haverá desculpas. A humanidade será julgada pelo que fizeram e pelo que deveriam ter feito. Cada pessoa que não abraçou a Cristo será declarada culpada. Isso será condenatório para ela. Nem mesmo uma pessoa que tenha ignorado ou rejeitado a Cristo terá acesso ao céu. Os castigos serão todos justos e variados. Aquele que desafiaram
audazmente ao Senhor enfrentarão um julgamento mais severo do que aquele que simplesmente não agiu sobre o conhecimento do que havia antes deles. Algumas pessoas vão, mas eu não sabia, invocarão a ignorância. É uma defesa que o tribunal vai jogar fora. Deus revelou claramente, em muitos aspectos, a sua existência. Recusar-se a ouvir não é uma defesa. A maneira de se poupar do juízo é confessar o seu pecado e invocar Jesus para salvá-lo. Em certo sentido, você deve receber o convite que Jesus está fazendo para você nessa noite. Atender esse convite que Ele está fazendo. Isso significa reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida para pagar a sua dívida, a dívida dos seus pecados. Significa reconhecer que Ele ressuscitou dos mortos e agora reina como Senhor nos céus, sobre todos e tudo. Você pode começar esse processo com uma simples oração. As palavras da oração não são importantes, mas o coração é. Você pode dizer: Senhor, eu admito que sou uma pessoa pecadora, que eu mereço o seu julgamento e a sua ira. Gostaria de hoje receber o caminho da salvação que você forneceu através de Cristo. Hoje eu afirmo como Senhor e prometo segui-lo com a sua ajuda, como meu Senhor. Obrigado por sua misericórdia, por sua graça, em nome de Cristo. Essa deve ser uma oração, mas como eu disse, as palavras pouco importa como você vai utilizá-las, se o seu coração não estiver nele. E se você já é um cristão, você pode até pensar, né? Pastor, uma boa mensagem para o incrédulo, né? Para aquele que não aceitou a Cristo ainda. Não seja tão rápido em fazer esse comentário. A Bíblia nos diz que o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Só porque você ama seus filhos e até mesmo que eles o amam, não significa que haverá momentos em que a disciplina seja necessária. Às vezes nós só aprendemos através de um reforço negativo. E esse reforço negativo nada impede que ele venha do nosso Senhor para que nós aprendamos. Em outras palavras, ainda existem consequências para as nossas escolhas, para os nossos comportamentos. Nós não seremos enviados para o castigo eterno se nós já aceitamos a Cristo. Por causa de Cristo, não por causa de nós. Mas Deus não ficará de pé observando você zombar do seu caminho. O juiz verdadeiro também é o Pai amoroso que irá guiar e disciplinar os seus filhos. Então, meus irmãos, se você estiver brincando com o pecado, seria sábio você se arrepender o mais breve possível, descansar em Deus e andar verdadeiramente com o Senhor. O Senhor leva o comportamento a sério. Deveríamos levá-lo também. Lembre-se disso. Proximidade não é intimidade. Que Deus nos ajude.